embaixadora Amanda Melos convidou ela, a psicóloga Ana Paula Durante, que eu tava com saudade, que não vinha aqui no programa fazia tempo. Pois é, Tudo verdade. bem, meninas? Vocês vestem laranja nas quartas? Nas quartas. Nas quartas vestimos laranja ou tom sobre tom. E, gente, a gente não combinou, tá? Foi assim do nada. E a outra Amanda também tá lá com o seu tom. Eu brinquei com a Feira aqui laranjinha. atrás, minha produtora. Eu falei, não vai espremer nada. Ela falou, vamos espremer que vai sair conteúdo. Eu falei, então tá bom, então vamos. Amandinha, tudo bem? Tudo certo. Estamos nessa fase aí, Você viu, tá Sara? bem? O janeiro Você se é um identifica? negócio... Não, total, né? Total. Porque assim, nós mães... Gente, chega essa época, não tem outro assunto entre as mães que seja as férias escolares das crianças. Quando voltam as aulas? Aquela contagem regressiva. Contagem de dias. Quando voltam as aulas? E assim, realmente é uma pressão na mãe, porque a gente tem que arrumar coisa pra criança fazer, não é? Ou ele tá com a gente, ou a gente tem que arrumar uma função. E assim, é muito delicado, né? Porque a gente tem os nossos afazeres, tem a nossa rotina, e aí muda tudo nesse período pra adaptar a criança fora da escola, né? A minha sugestão para as empresas é... Enquanto os filhos estiverem de férias, a gente tem que estar de férias também. Ó, que ideia maravilhosa! E quem é empreendedora, igual a Amanda, que não tem jeito de se dar férias. Ana Paula Durante, salva a gente. O que a gente faz nessa época? Eu sei que a tensão aumenta, o estresse, e a gente pode chegar num limite. Boa tarde, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, adorei o convite. Enfim, é tudo isso e mais um pouco se a gente for remontar várias situações que ocorrem nesse período. Eu sempre costumo dizer que nós precisamos nos preparar no sentido de fazer uma nova redistribuição das tarefas de forma coletiva, não é? Então, assim, a gente tem essa coisa, né? A mãe fica com essa maior parte de organizar o cronograma da criança de segunda a sexta, muitas vezes. E aí, esse cronograma não é só saber para onde ele vai. Se ele é pequeno, né? Então ele tem roupinha para levar, ele tem troca de roupa, ele tem lanchinho, que ele tem alguma restrição alimentar, daí a mãe vai, né? Então assim, é uma questão muito ampla e aí eu sempre digo, nós precisamos aprender a transformar os nossos arranjos familiares em redistribuições de tarefas sempre que possível. E toda vez que chega as férias, é de novo essa redistribuição, toque, vamos juntar a galera de novo, que seja possível para contribuir. E aí você mencionou muito bem, Sara, eu gosto muito de falar porque nós temos as famílias com uma rede de apoio e nós temos as famílias sem rede de apoio. E aí é que são elas, não é? Porque essa mãe, ela se vê de novo preocupada muito, porque ela precisa organizar um lugar, um ambiente acolhedor, seguro, do qual ela vai sair dali, deixar o filho por um período para trabalhar e ficar em paz, não é? Então, assim, é um período de, certamente, mais tensão e mais trabalho para essa mãe, né? Para essa família. E até para criança também, né? Porque quando a gente fala de criança, eles têm uma rotina. E aí, ele também sai totalmente fora da rotina, né? De tudo. Então, por exemplo, o meu, ele está numa colônia de férias que ele nunca foi. Então, assim, aí são pessoas diferentes, adultos diferentes, crianças misturadas de todas as idades. Então, assim, aí é um lanche que eu tenho que preparar, que também não é o que ele está acostumado a comer na escola. Então, a gente fica naquela situação, a criança e os pais. É super interessante esse exemplo, porque assim, nas escolas, o que a gente faz? Adaptação escolar, quando a criança vai, passa um período, a colônia de férias, não tem adaptação, só normalmente. Você vai, então, né? o tanto que você tem que preparar essa criança para estar naquele ambiente, né? Ou se você tem já o hábito de sempre mandar ele naquele lugar, né? Hoje em dia a gente tem uns quintais brincantes interessantes aqui em Londrina, né? Temos algumas colônias de férias que elas são sempre as mesmas, né? Então, as mães, que eu dou a dica nessa hora? Procure ir engajando os seus filhos em determinados locais. Então, por exemplo, leva no quintal brincante X, aposta nesse. Pra sempre que precisar, para essa criança ir formando o vínculo, familiarizada. Ter aquele decorrer ali, né? Isso, começar a ficar seguro nesse ambiente, já ter ali uma pessoa cuidadora daquele lugar que ele já tem uma afinidade, que ele já se identifica, porque nessas horas é melhor a gente apostar em quem a criança já conhece também. Mas nós estamos colocando uma situação que quem pode, de repente, ter o recurso para mandar para uma colônia. E para quem não tem? Aí tem que recorrer, de repente, à avó, uma vizinha. E aí que é uma situação complexa. Por quê? Porque, assim, a mãe também não fica à vontade de ter que pedir aquele favor. Sim. É um transtorno também. Então, assim, é uma coisa que todo mundo tem que se colocar no lugar do outro, ter uma empatia, entender que aquela mãe também precisa trabalhar.
né? Então, assim, são poucas horas do dia, que por um período, que não vai ser pro ano todo, né? E realmente tem que ajudar, cada um tem que fazer uma parte ali para que todo mundo, né, se contribua de forma geral, né, Sara? Amandinha, você sabe que nesses momentos uma grande preocupação daí dos pais por exemplo, vou deixar com os avós. Os avós às vezes não estão acostumados, então a criança fica com mais acesso às telas. Ah, tudo bem, é só durante as férias. Mas e daí? Eles não têm obrigação de monitorar o que essa criança está assistindo. É mais uma preocupação que os pais têm, né, Ana? Exato, Sara. Você falou assim, você fez uma menção muito interessante, porque muda-se esse arranjo e essa rotina, é uma coisa que aí nós, enquanto famílias, temos que trabalhar que, assim, nada é para sempre igual. Então, no período de férias, terão essas oscilações, mas nós também teremos que nos flexibilizar por um lado e outro lado e falando, e aí? Será que é aqui mesmo que eu aposto? Ou será que eu aposto hoje com a avó, hoje com a tia? Onde eu vou? Pra não sobrecarregar ninguém Isso, também. onde eu faço essas redistribuições, tendo um nível de flexibilidade, porque essa rotina, ela certamente será alterada, não é? Mas que mantenha ali um lugar seguro e também um bem-estar, não é, Sara? Porque assim, a criança também fica um tanto tensionada, às vezes, de, por exemplo, para onde eu vou hoje? Né? Porque perde a rotina que está acostumada, né, Amandinha? Isso, perde. E eles sentem, né? E muitas vezes as mães sofrem muito porque, sem outras opções, porque precisam sair para trabalhar, elas precisam deixar essa criança. Então, percebe a carga mental onde que ela vai indo? Às vezes ela nem tá saindo pra trabalhar, tá fazendo home office. Só que a criança tá ali, como que ela vai cuidar? Exato. Então ela fala, tá, dá acesso ao celular, Isso. fica com mais telas. Exato. É pra aquele momento, é só as férias. Só que ela não consegue cuidar direito, mas ela tá E preocupada. vem uma culpa materna nessa hora, né? É nisso que eu ia chegar, a questão Não da é? culpa materna, né? Que assim, a gente não pode colocar esse fardo todo na mãe, né? A gente não pode realmente colocar essa carga psicológica, porque senão a gente também não fica bem. Então a gente tem que entender também, a gente tem que trabalhar nós mães, que há um período também, e que assim, igual ela falou, vai ter que flexibilizar, não é o horário que ele come, não é o que ele come, não é a tela que ele fica. Mas assim, é por um momento também, então... Sim, menos, né, Sara? Menos mães. Calma o coração. Porque nasce a mãe, nasce a culpa, né? É incrível que mãe que nunca se sentiu culpada por sair pra trabalhar, ou por fazer ou não fazer, ou por falar um não, ou por falar um sim. Exato. É complicado, gente. Ser mãe não é uma coisa fácil. Você é mãe, Ana? Eu sou. Você é mãe? Eu sou. Você tem quantos? Eu tenho um. O meu tem 5 anos. Hoje ele está numa colônia de férias. Né? Há 2 semanas ele também tem ido a uma colônia de férias nas tardes, né? O meu também tá com a colônia de férias, se chama Bernadette Chimentão. Aí, colônia de férias, Bernadette Chimentão, vovó, obrigada! Não, calma, é a colônia. Elas arrasam. É a colônia da avó, é isso. Colônia da vó! Boa. Mas só tá aceitando um por vez. Aí que dá problema. Tem esse detalhe também, né, Sara? Segundo a Fernanda, é que o meu vale por uns 3. Fala nada, hein, Fernanda? Fala nada, pior que é verdade. 43 999520380. Manda mensagem pra mim. Férias escolares. Sossego ou desespero? Como é que tá aí na sua casa? Boa tarde, Sara. É a Alba Celeste mandando mensagem. Eu fico sempre com meu neto Samuel, de 2 anos. E aqui eu não deixo em tela. Eu dou preferência por estar com ele em brincadeiras. Alba Celeste, Que maravilhosa. bonitinho. Quer adotar mais um netinho? A gente tem um monte aqui pra você adotar. Vai dividir com as outras avós também. O que você acha? Oi, Sara, oi, meninas. Eu fico enlouquecida nas férias. Eu trabalho fora. Graças a Deus, meu trabalho flexibiliza um pouco meus horários. Mas realmente não temos pra onde correr. Outro dia eu tive uma reunião importante e tive que pedir para um vizinho acolher meus 2 filhos. A culpa vem. Não tem como. Que tipo de mãe sou eu? E o pai, por melhor que seja, nem passa essas coisas na cabeça dele. Pergunta pra psicóloga como lidar, como enfrentar esse sentimento. E aí? Como lidar com a culpa? Excelente pergunta. Eu acho que até a Sara mencionou agora há pouco, a Amanda, que nasce a mãe, nasce a culpa. E uma coisa muito interessante às mães, eu costumo sempre dizer, é lembrar que nunca é para sempre a perfeição, não existe perfeição nessa maternidade. E mais, nós mães, nós temos sim as responsabilidades com os nossos filhos, mas não o tempo todo de garantir felicidade para eles.
não é? Então, assim, nós vamos garantir, de acordo com as idades dele, o que é básico, temos que cuidar para não ter negligências no sentido de segurança, de acolhimento. Só que a felicidade tem hora que ela não vem, porque é assim a vida. Então, às vezes nós, mães, sofremos muito por achar que nós vamos garantir o tempo inteiro uma vida feliz aos nossos filhos, das quais eles não irão se frustrar, das quais eles não irão sentir saudade e das quais eles não irão ver uma mãe também sendo feliz. E não é assim. As mães podem ser felizes, podem trabalhar e os filhos podem em algum momento sentir um pouco dessa dor, que depois, sabe o que a gente faz? Tem outro dia, a gente acolhe. Exatamente. A gente compensa de alguma forma. A gente vem, a gente abraça. Aquele horarinho da noite, aquele pouquinho que restou, todo mundo exausto, faz uma leiturinha antes de dormir. Às vezes fala, filho, poxa, mamãe teve que trabalhar hoje, como é que foi ficar lá? Você se sentiu bem? E aí, dá um abraço. Essas coisas assim, às vezes a gente se culpa muito por um ocorrido que foi desconfortável na vida. Só que o melhor mesmo, é quando nós somos capazes de perceber que houve o desconfortável e a gente volta nele e acolhe. O desconfortável acontece. Só que aí a gente tem esse time. Tudo bem, eu volto lá hoje e falo, filho, eu errei hoje, Hoje desculpa, não foi do jeito que a gente queria. Hoje não foi do jeito que eu queria. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu ontem comigo com o Benjamin, mas daqui a pouquinho. Eu quero que você manda mensagem pra mim. 43 999 520380, férias escolares, sossego ou desespero?